Embaixador. Shen Wei ficou diante do Conselho dos Nove com as mãos classificada pelas costas, sua expressão cuidadosamente neutra como árbitro superior. Vorotrocum proferiu a sentença da humanidade. O coletivo Terran aceitará as seguintes limitações. O imponente ser cristalino foi anunciado, sua voz ressoando pelo anfiteatro, como vidro batido. As forças navais não devem exceder 200 navios. Nenhum navio com mais de 800 metros. A expansão além dos atuais 17 sistemas é proibida por um período não inferior a 500 ciclos padrão. Shen ouviu sem vacilar. Em torno da Câmara, representantes de 73 espécies observavam com expressões que iam da indiferença entediada à satisfação mal disfarçada. O embaixador da ascendência Vrim, um ser que lembrava um louva-a-Deus de 6 braços esculpido em obsidiana, estalou suas mandíbulas no que Shen aprendeu ser o equivalente ao riso. Você aceita esses termos? Vorotrocum perguntou, embora seu tom sugerisse que a pergunta era puramente cerimonial. Nós aceitamos. Shen disse simplesmente, uma onda passou pela câmara. Vários embaixadores mudaram de lugar. Eles esperavam protestos, apelos e talvez até ameaças. O Quiles passou 3 ciclos discutindo restrições semelhantes antes do seu cumprimento forçado. Os Nodari retiraram-se totalmente do conselho, em vez de se submeterem. Mas a humanidade simplesmente concordou. O eficiente e notável embaixador Tarknar de Vrim, seu tradutor traduzindo seus cliques em padrão galáctico plano. Sua espécie aprende rapidamente onde está. Shen encontrou seus olhos compostos sem expressão. Aprendemos o que é importante. Então você entende. Vorotrocum continuou, que a juventude da humanidade necessita de orientação. Sua espécie possui o mais rápido. Em seguida, a luz viaja por apenas 215 ciclos. A ascendência Vrim manteve a civilização interestelar durante 4 milhões de ciclos. A unidade Kalas é anterior à sua espécie, a evolução. Nós entendemos perfeitamente. Shen respondeu, e eles o fizeram. Só que não da maneira que o Conselho acreditava. TSS Jung, a nau capitânia da Frota de Defesa Terráquea. Órbita alta acima da Terra, Sistema de Seul. O almirante James Okoye assistiu à transmissão ao vivo da estação municipal com a mandíbula tensa. Ao redor da sala de guerra. Sua equipe sênior manteve silêncio profissional. Mas ele podia sentir a raiva deles como o calor do núcleo de um reator. Ela nem sequer lutou contra eles. O capitão Rives murmurou da estação tática. Ela lutou exatamente como ordenado. Okoye respondeu. Ele fechou o feed e se virou para seus oficiais. O embaixador Shen teve um desempenho impecável. Eles paralisaram a expansão da nossa frota durante 5 séculos. O comandante Park disse que os Vrim têm 70 mil navios. Os Kalas têm mais do que poderíamos contar. E estamos limitados a 200. 200 embarcações declaradas. Ok, corrigido. Seus olhos escuros varreram a sala. Quantos navios temos em construção nas instalações do cinturão? Park fez uma pausa. 312, senhor. E o conselho sabe quantos deles? Nenhum, senhor. As instalações do cinturão não existem oficialmente. Correto. Okoye exibiu um display holográfico, mostrando o sistema solar terrestre. Os pontos vermelhos marcavam dezenas de locais em todo o cinturão de asteroides, no cinturão de Kuiper e na órbita solar do outro lado do Sol. Temos 47 canteiros de obras que não constam em nenhum cadastro. Temos estações de pesquisa conduzindo o desenvolvimento de armas que o Conselho não sabe que existem. Temos depósitos de suprimentos, plataformas de defesa automatizadas e capacidades de produção que nunca relatamos. Ele diminuiu o zoom da tela, mostrando os 17 sistemas autorizados da humanidade. Cada um deles brilhava com marcadores vermelhos semelhantes. Quando a primeira nave humana encontrou o Kalas há 60 anos, o que encontramos na sua base de dados? Ok, perguntou. O tenente Shen, sem parentesco com o embaixador, respondeu imediatamente.
Ela havia escrito sua tese de doutorado sobre o encontro com Kalas. Evidências arqueológicas de 11 civilizações extintas em um raio de 3 anos-luz de calor, todas nos últimos 4 milhões de anos. A maioria mostrando sinais de colapso repentino, inexplicável, catastrófico. Ok, assentiu. E quando perguntamos aos Kalas sobre isso, eles disseram que a galáxia era perigosa e misteriosa. Essas espécies inferiores muitas vezes se autodestruíam. Essa sobrevivência exigia sabedoria e adequação. Orientação. A voz de Shen gotejava, com desprezo mal reprimido pela última palavra. E quando levamos as nossas preocupações ao conselho, eles consideraram-nos jovens, paranoicos e ignorantes da história galáctica. Ok, sorriu. Mas não havia humor nisso. Então paramos de fazer perguntas. Aceitamos suas restrições. Desempenhamos o papel da espécie júnior complacente. Ele tocou na tela e os pontos vermelhos se multiplicaram, espalhando-se pelo mapa como uma infecção disseminada. E nós nos preparamos. O comandante Park inclinou-se para a frente. Você realmente acha que algo está por vir? Acho que 11 civilizações mortas na nossa vizinhança galáctica não são uma coincidência. Okoc respondeu. Acho que as antigas espécies do Conselho sobreviveram por tanto tempo sendo cautelosas, tradicionais e lentas em mudar. Acho que eles confundiram sobrevivência com sabedoria. Ele fechou a tela. E penso que quando o que quer que tenha matado essas civilizações regressar, estaremos prontos. E se isso nunca acontecer? Perguntou Rives. Então a humanidade terá uma frota secreta capaz de defender 17 sistemas contra qualquer ameaça na galáxia. Ok, disse. Eu posso viver com isso. Aposentos pessoais. Embaixador Shen, Estação do Conselho Galáctico. Shen tirou a jaqueta formal e serviu-se de um copo de água da recicladora. Suas mãos estavam firmes. Mas ela se permitiu o pequeno luxo de sentar-se pesadamente na única cadeira do apartamento. Seu comunicador pessoal sou. Canal seguro. Criptografia da Terra. Embaixador. A voz do almirante Okoi saiu clara, apesar do semáforo. Anos entre eles. Você se saiu bem. Eu me rendi a todas as exigências que eles fizeram. Você deu a eles exatamente o que precisávamos que acreditassem. Ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Varat Khan. Acha que os humanos são sábios o suficiente para conhecer o nosso lugar. Esse Gnar pensa que somos fracos e facilmente controlados. O embaixador Kalas provavelmente pensa que somos totalmente ignorados. E o que queremos que eles pensem? Exatamente isso. Ok, fez uma pausa. Shen, você está no conselho há 3 anos. Qual é a sua leitura sobre essas civilizações antigas? Ela considerou cuidadosamente. Eles estão ossificados. Os Vryn têm a mesma estrutura governamental há 4 milhões de anos. Os Kalas não travam uma grande guerra há 2 milhões. O próprio Conselho não mudou suas leis fundamentais há mais tempo do que a maioria das espécies existe. Ela tomou um gole de água. Eles são sobreviventes. Almirante. Mas não inovadores. E os sobreviventes são cuidadosos. Paranoico até. Eles veem ameaças em todos os lugares. É por isso que eles imediatamente passam a controlar qualquer espécie que apresente rápido avanço. Como nós. Como nós. Shen concordou. Passamos dos primeiros peixes e reatores à capacidade FTL em 400 anos. O Vryn levou 600 mil. Para eles, somos perigosamente instáveis. Mais previsível agora que fomos devidamente contidos. Exatamente. Shen largou o copo. Eles vão parar de nos observar tão de perto. Eles se concentrarão nas próximas espécies emergentes. A próxima ameaça potencial desaparecerá no ruído de fundo da civilização galáctica. Perfeito. O tom de Okoi mudou, tornando-se mais sério. Teve oportunidade de aceder ao arquivo histórico do Conselho? Shen sentiu seu pulso acelerar. Acesso limitado, sim. Acesso limitado, sim.
As espécies juniores só podem visualizar os últimos 10 milhões de anos de história registrada. E as evidências arqueológicas que encontramos na base de dados Calas não eram únicas. Ela abriu seu terminal pessoal, percorrendo notas criptografadas. Existem lacunas nos próprios registros do Conselho. Períodos de dezenas de milhares de anos, onde múltiplas civilizações simplesmente desaparecem. As explicações oficiais são sempre as mesmas: guerras de recursos, praga, singularidades tecnológicas deram errado. Mas você não acredita nisso. Acredito que algo circula por esta região do espaço. Almirante. Almirante. Algo que destrói civilizações avançadas o suficiente para serem notadas. E eu acredito que isso aconteceu bem antes. Várias vezes. Em um intervalo regular o suficiente para aterrorizar qualquer um que preste atenção. Quão regular? Shen puxou uma linha do tempo que construiu a partir de fragmentos de dados. Aproximadamente a cada 400 mil anos. Mais ou menos 50 mil. O último evento terminou a 380,7.000 anos. Silêncio na linha. Quando Okoi falou novamente, sua voz estava baixa. Então não temos muito tempo. Não, senhor. Nós não. O Conselho. Propositalmente cego. Eles sobreviveram sendo cautelosos e se escondendo quando necessário. Acho que eles nem reconhecem mais conscientemente o padrão. Acabou de se tornar parte de seu DNA cultural. Nunca avance muito rapidamente. Nunca chame atenção. Nunca se destaque. E humanidade? Shen sorriu severamente. Somos os mais barulhentos e avançamos mais rápido. Muita atenção. Desenhando espécies para atingir o estágio galáctico em milhões de anos. Então, quando voltar, será a primeira coisa que notará. Shen finalizou. É por isso que aceitar estas restrições foi fácil, almirante. Deixe o Conselho pensar que nos conteve. Deixe-os pensar que estamos aprendendo a sabedoria galáctica adequada. Entretanto, preparamo-nos para a tempestade que eles se recusam a reconhecer. As instalações do cinturão estão adiantadas. Okoi disse que o projeto Santuário está 60,3% concluído. Shen sentiu algo apertado em seu peito afrouxar ligeiramente. Projeto Santuário. A enorme superportadora que oficialmente não existia. Sendo construído em seções em 2 dúzias de instalações ocultas. Um navio que faria com que as restrições do Conselho quanto ao tamanho do navio parecessem uma piada de criança. Quanto tempo até a conclusão? 18 meses. Talvez menos se pressionarmos. Empurre, Shen disse com firmeza. Almirante, estive lendo os fragmentos que existem sobre os eventos anteriores. Quando chega, não avisa, não negocia. Civilizações inteiras, bilhões de vidas, apenas. Perdido. Às vezes, dentro de semanas. Então garantimos que a humanidade não seja um deles. Okoi fez uma pausa. Descanse um pouco, embaixador. Você mereceu. Almirante. Mais uma coisa. Sim. Quando começar, o Conselho entrará em pânico. Eles procurarão alguém para culpar, algum bode expiatório para sua própria cegueira. Precisamos estar prontos para isso também. Observado. Ok, fora. A conexão foi fechada. Shen estava sentada no silêncio de seu apartamento, olhando pela janela para a vasta estação municipal. Centenas de espécies, milhares de navios, representantes de civilizações que sobreviveram aos dinossauros. E nenhum deles estava se preparando para o que estava por vir. Mas a humanidade era. A humanidade aprendeu, muito antes de chegar às estrelas, que o universo era perigoso. Essa sobrevivência não exigia orgulho, mas sabedoria. Não conquista, mas preparação. Deixe a galáxia pensar que os humanos eram fracos. Deixe-os acreditar que a humanidade aprendeu o seu lugar. Quando a tempestade chegasse, eles aprenderiam do que os humanos eram realmente capazes. Shen ergueu o copo num brinde silencioso às estrelas. Paciência.
Ela sussurrou. O sinal de socorro chegou às 3h47, horário da estação. O supervisor Caretol estava revisando os manifestos de suprimentos quando seu console explodiu em uma cor vermelha urgente. O ponto de origem do sinal fez seus corações secundários pularem. Colônia Old Veras, 9. População de 14 milhões, localizada no limite absoluto de Calais, controlava o espaço. Comunicações. Dê-me um link direto para Veras 9. Ele comandou. Tentando agora. Supervisor. Os dedos do calmo oficial dançaram em seu posto. Sinal é, supervisor. Estou lendo uma interferência massiva. O espectro eletromagnético em todas as bandas está completamente saturado. Fenômeno natural. Negativo. O padrão é. Eu nunca vi nada assim. Caretol puxou a alimentação do sensor. Veras 9 estava a 17 anos-luz de distância. O que significava que ele estava vendo eventos que ocorreram há 17 anos. Mas os Calais instalaram uma rede de relés FTL em todo o seu território, especificamente para evitar esta limitação. Os relés deveriam fornecer dados em tempo real deveria ter sido. Por que os relés calmos não estão respondendo? Desconhecido. Supervisor. A última estação retransmissora, Relé 447, apagou há 4 minutos, há 4 minutos, há 4 minutos. E o Relé 447 tinha 3 anos-luz e está mais perto do que Veras 9. Mostre-me a última transmissão do Relé 447. A tela de visualização ganhou vida. Um oficial de comunicações Calais apareceu. As placas de sua carapaça brilharam em evidente angústia. Vendo leituras de energia que não fazem sentido. Todo o sistema está passando por anomalias gravitacionais. Os navios estão relatando falha nos instrumentos. Estamos evacuando a estação também. A alimentação foi cortada para estática. Não gradualmente. Não com os habituais sinais de falha técnica. Simplesmente acabou. Como se alguém tivesse cortado a ligação com uma faca. Supervisor. A oficial do sensor disse, com a voz tensa. Estou detectando distorções espaciais perto das coordenadas de Veras 9. As distorções estão aumentando. Crescendo quão rápido? Exponencialmente. Senhor, seja lá o que for, está se expandindo em nossa direção aproximadamente 3 velocidades da luz. Caretnol sentiu uma certeza fria instalar-se nos seus ossos. As histórias antigas. Os avisos sussurrados que todas as crianças caras aprenderam, mas nenhum adulto acreditou verdadeiramente. O vazio que tem fome. Envie uma mensagem urgente e prioritária ao coletivo de unidade. Código Epsilon Black. Então me traga o conselho. Seu console gritou um aviso. No visualizador principal, o sistema estelar contendo Veras 9 é simples. Aproveite para existir. Onde 14 milhões de vidas orbitavam um sol amarelo, agora havia algo mais. Algo que fazia seus olhos doerem de olhar. Uma escuridão que não era escuridão. Uma ausência que de alguma forma parecia presente. E estava cada vez mais perto. Aos tations para alerta de emergência. Ordenou Caretnol. Sua voz firme apesar do terror subindo por sua espinha. Comece protocolos de evacuação imediatos. Comunicações. Transmita para todos os sistemas próximos. Ordem de evacuação total. Volte para a linha defensiva Ômega. 7. Supervisor. São 40 sistemas. O coletivo vai querer confirmação antes de autorizar. Faça isso. Caretnol rugiu. E ore aos fabricantes antigos para que 40 sistemas sejam distância suficiente. Sessão de emergência do Conselho Galáctico. 6 horas depois. Embaixador Shen. Chegou à sessão de emergência e encontrou a Câmara do Conselho em um caos mal controlado. Os representantes gritaram uns com os outros em uma dúzia de idiomas. As telas mostravam dados fragmentados, relatórios conflitantes e muito perturbadores. Grandes seções do mapa galáctico simplesmente escurecem.
Alto árbitro, Vorot Okan. Golpeou sua equipe contra os dias centrais 3 vezes. O cristal som não cristalino cortando ruído. RDR. Teremos ordem nesta Câmara. A gritaria se transformou em murmúrios urgentes. Os fatos, disse Vorot Okan, sua voz normalmente composta mostrando falhas. 6 horas atrás. A unidade Kali perdeu contato com Vorot Okan, de 17 anos. 14 desses sistemas simplesmente desapareceram de todos os sensores. Os 3 restantes estão passando por distorções espaciais catastróficas e deverão ser perdidos dentro de horas. Desaparecido. O embaixador Tanar Duvrin exigiu que isso não fosse cientificamente possível. As estrelas não desaparecem simplesmente. Isso não é cientificamente possível. As estrelas não desaparecem simplesmente. E ainda assim eles fizeram. Vorot Okan respondeu. Os Kali evacuaram 7 sistemas adicionais como medida de precaução. Eles estão solicitando apoio imediato do Conselho. Um representante do Nodari. Uma espécie que lembrava uma colônia flutuante de águas vivas bioluminescentes. Pulsado com cores agitadas. O que poderia causar isso? Uma arma? Um fenômeno natural? Desconhecido? Vorot Okan admitiu. E Shen podia ouvir o medo por trás de suas palavras. Os Kali estão compartilhando todos os dados disponíveis. Mas está incompleto. Os navios que se aproximam das zonas afetadas cessam as transmissões. As sondas são destruídas. Não temos informações sobre o que realmente está acontecendo nesses sistemas. Já vimos isso antes. A voz veio do fundo da Câmara. Um embaixador idoso da Concordata de Ythryn. Uma espécie que fazia parte do Conselho há 6 milhões de anos. O nome dela era Ancião Citara e ela raramente falava. Quando ela o fez, as pessoas ouviram. A Câmara ficou em silêncio. Aproximadamente 400.000 ciclos atrás. Citara continuou. Sua voz é como o vento através de pedras antigas. Os registros são fragmentários, mas eles existem. Regiões inteiras do espaço ficaram escuras. Milhares de sistemas. Centenas de civilizações. Durante 3 ciclos, a galáxia queimou. Então parou tão repentinamente quanto começou. Um mito. Tecnar disse. Mas sua voz carecia de convicção. Uma história contada para explicar fenômenos estelares naturais. É isso. Os olhos de Citara, todos os 6. Corrigido no embaixador Vrin. A sua própria espécie perdeu 40% do seu território durante esse período. Os registros oficiais chamam isso de grande consolidação. Mas os registros mais antigos, aqueles mantidos em seus arquivos sagrados, chame de outra coisa. O que? Shen perguntou baixinho. Citara voltou seu olhar para o embaixador humano. A colheita. A palavra pairou no ar como uma maldição. Vorat pigarreou. Elder Citara, você está sugerindo que isso é algum tipo de coisa? Evento cíclico. Estou sugerindo. O idoso embaixador respondeu. Que nossos ancestrais sobreviveram reconhecendo aquilo que não podiam combater. Eles se esconderam. Eles se espalharam. Tornaram-se pequenos e insignificantes. E quando a colheita passou, eles reconstruíram lentamente. Então nos escondemos novamente. Outro embaixador disse. Vários outros manifestaram concordância. Onde? Shen perguntou. A Câmara se virou para olhar para ela. O espaço é grande. Sim. Mas se é isso que o ancião Citara sugere. Algo que consome milhares de sistemas. Onde exatamente você propõe que nos escondamos? Silêncio. E mesmo se pudéssemos nos esconder. Shen continuou. Estaríamos abandonando bilhões de pessoas sencientes nas zonas afetadas. Os Kales já perderam potencialmente centenas de milhões. Quantos mais morrerão enquanto corremos? Que escolha temos? Tanknar exigiu.
Você ouviu o mais velho. Isso não pode ser combatido. 400.000 anos atrás, não poderia ser combatido. Shen disse cuidadosamente. Mas não somos nossos ancestrais. Temos tecnologia que eles não tinham. Conhecimento que lhes faltava. Unidade entre espécies. Palavras ousadas de humanos. Embaixador da humanidade. Tanknar disse friamente. Sua espécie existe a um piscar de olhos cósmico. Você tem 200 navios e 17 sistemas. O que você poderia oferecer contra algo que consome estrelas? Shen encontrou seus olhos compostos com firmeza. Ter esperança. E talvez algumas surpresas. Antes que Tanknar pudesse responder, um ajudante entrou correndo na câmara. Seus movimentos frenéticos. Ele sussurrou com urgência para Vorot Okan. A forma cristalina do alto árbitro pareceu escurecer. A linha defensiva Kalas foi violada. Vorot Okan anunciou. O fenômeno destruiu Ômega 7, agora está se movendo para o coração do espaço da unidade. Ele fez uma pausa. No ritmo atual de expansão, alcançará os mundos do Conselho Central. Dentro de 4 meses. A Câmara entrou em pânico. Shen ativou seu comunicador pessoal. Usando uma criptografia terrestre segura que ela sabia que o Conselho não poderia quebrar. Almirante Okui. Diga-me que o santuário está pronto. Instalação de construção de cinto. Teta 7. Sistema Sol. Na mesma hora. Almirante Okui. Fiquei no deck de observação, olhando para o que oficialmente não existia. O santuário do TSS pairava no espaço como um deus adormecido. Ela tinha 12 quilômetros de comprimento, 3 quilômetros de largura. Irritado com a tecnologia. Isso faria chorar os melhores cientistas do Conselho. Seu casco era composto de metamateriais. Isso poderia ignorar as armas. Isso vaporizaria os navios convencionais. Seus sistemas de energia poderiam produzir mais energia do que algumas estrelas. Seus cabides poderiam abrigar 1000 lutadores. O complemento de sua tripulação era de 50.000. E ela era o maior segredo da humanidade. Verificação final dos sistemas. Okui perguntou sem se virar. A capitã Sarah Rives consultou seu bloco de dados. Unidades principais. Operacional. Matrizes de armas operacionais. Geradores de escudo operacionais. Suporte de vida operacional. Senhor, ela está pronta. Poderíamos lançar dentro de 12 horas. A tripulação. Totalmente treinado e de prontidão. Eles sabem o que está em jogo. O comunicador de Okui tocou. A voz do embaixador Shen saiu tensa. Almirante Okui. Diga-me que o santuário está pronto. Pronto e esperando. Ok, confirmou. O que está acontecendo? Shen rapidamente o informou sobre a sessão do conselho. Os sistemas Kelish perdidos. A ameaça crescente. Quando ela terminou, Okui ficou quieto por um longo momento. 4 meses. Ele finalmente disse. Isso é mais rápido do que projetamos. Muito mais rápido. Almirante, acho que está na hora. Acordado. Mas Shen, assim que revelarmos o santuário, revelaremos tudo. O Conselho saberá que temos escondido as nossas verdadeiras capacidades. Eles considerarão isso uma traição aos tratados. É melhor que estejam com raiva de nós do que mortos. Shen respondeu. Além disso, quando virem o que construímos. Não creio que a traição seja a sua primeira preocupação. Okui sorriu severamente. Não, suponho que não. Ele se virou para Rives. Capitão. Comece os preparativos para o lançamento. Ativação completa da tripulação. Quero um espaço de santuário digno em 8 horas. Senhor, você disse 12. Isso foi antes de eu saber que tínhamos 4 meses em vez de 4 anos. 8 horas, capitão. Rives saudou. Sim, senhor.
8 horas. Enquanto ela saía correndo. Latindo ordens para sua calma. Okoye olhou de volta para o santuário. Perto dela. A instalação dos cintos zumbiu com atividade repentina. Navios que fingiam ser navios de mineração. De repente mostraram sua verdadeira natureza como escoltas militares. Estações de pesquisa. Sistemas de armas ativados. As capturas de suprimentos foram abertas, revelando estoques de munições e peças sobressalentes. A humanidade estava se preparando para este dia. Desde que descobriu o segredo obscuro da galáxia. Agora esse dia havia chegado. Almirante. A voz de Shen soou novamente. O que devo dizer ao conselho? Okoye pensou nos orgulhosos. Civilizações antigas que consideraram a humanidade irrelevante. As espécies que sobreviveram se escondendo. Sendo cauteloso. Tornando-se pequenos. A humanidade escolheu um caminho diferente. Diga a eles. Okoye disse calmamente. Que a cavalaria está chegando. Quer eles queiram ou não. Capital mundial da unidade Kali. Career Prime. 3 semanas depois. A unidade Kali perdeu 63 sistemas. 63 sistemas. 400 bilhões de vidas. Perdido. Supervisor Caretal. Agora comandante da frota Caretal. Promovido no desesperado. Reorganização comunidade. Através de tudo que tinha na ameaça que se aproximava. Estava no centro de comando. Assistindo sua civilização morrer em câmera lenta. A coisa. Eles pararam de tentar nomeá-lo. Parei de tentar entender. Moveu-se pelo espaço como um câncer. Onde passou? As estrelas ficaram escuras. Os planetas simplesmente deixaram de existir. Os navios que o enfrentaram foram destruídos. Tão completamente que nem mesmo destroços restaram. A unidade lançou todo o seu poderio militar. No fenômeno. 3.000 navios de guerra. Cada um deles é uma maravilha da tecnologia. Refinado ao longo de milhões de anos. A frota durou 17 minutos. Comandante. Temos uma transmissão chegando do Conselho Galáctico. Seu oficial de comunicações disse. Alta prioridade. Senhor. É da delegação humana. As mandíbulas de Caretal estalaram em confusão. Os humanos. O que eles poderiam fazer com isso? A tela de visualização mudou para mostrar o embaixador Shen. Atrás dela. Caretal pôde ver o que parecia ser a ponte de um navio. Embora não fosse um que ele reconhecesse. Comandante. Caretal. Shen disse. Eu sei que você não me conhece pessoalmente. Mas fui autorizado a fazer-lhe uma oferta. Uma oferta. Caretal sentiu uma risada amarga subindo por sua garganta. Embaixador. A menos que a humanidade tenha descoberto como combater algo que consome estrelas. Não consigo imaginar o que você poderia oferecer. Shen sorriu. Não foi uma expressão agradável. Comandante. Você gostaria de ver algo impossível? Antes que Caretal pudesse responder, Shen deu um passo para o lado, revelando a ponte atrás dela. E através da janela frontal, Caretal viu um navio. Diferente dos vasos elegantes do Kales. Ou os antigos e poderosos encouraçados dos Vrin. Isso era algo completamente diferente. Uma fortaleza que se moveu. Uma cidade no espaço. Uma declaração de que a humanidade nunca foi o que fingia. Comandante Caretal. Shen disse suavemente. Shen disse suavemente. Permita-me apresentar o Santuário TSS. E permita que a humanidade lhe mostre o que estamos construindo. Enquanto a galáxia não estava assistindo. Caretal olhou para a nave impossível. E pela primeira vez em semanas. Sentiu algo diferente do desespero. Ele sentiu esperança.